estava que na quinta rodada, né, da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo teria quase um mata-mata pela frente, né? Porque os jogos se tornaram completamente decisivos, mostrando a tabela de classificação para a gente entender, principalmente depois da derrota para o Palestino. O Flamengo agora tem 2 jogos. Nesse momento, olhando a classificação do grupo, o Flamengo não estaria classificado à próxima fase, estaria eliminado da Libertadores, ia lá para a repescagem da Sul-Americana, mas são 2 jogos em casa. Esse jogo contra o Bolívar na quarta-feira e depois a última rodada contra o Milionários. Ou seja, é capaz ainda de buscar a classificação, inclusive hoje, né, vai estar de olho no confronto entre Palestino e Milionários, porque caso o Milionários arranque os pontinhos do Palestino, o Flamengo pode voltar a depender praticamente de si de 2 vitórias para conseguir a classificação. Mas nesse momento, o jogo contra o Bolívar amanhã... Mas ao mesmo tempo pode ficar em último no grupo amanhã. Sim, mas aí dos resultados possíveis para o Flamengo acaba sendo melhor, porque tem um confronto contra o Milionários ainda. O Palestino não enfrenta mais, né? Você tem um confronto direto na última rodada. Mas é que joga aquela pressãozinha, né? Fica, você olha pro grupo... E amanhã para último do grupo é complicado. Esse jogo é hoje, 11 da noite, a partida entre Palestino e Milionários, que o torcedor do Flamengo vai estar de olho. Enfim, Gonza, mas independentemente dos outros resultados do grupo, embora também façam diferença para o rubro-negro, amanhã contra o Bolívar precisa vencer no Maracanã. Amanhã não tem negociação, porque o Bolívar ele é muito importante. Podem ir avançar os 2 ou pode um dos 2 ser eliminados. E aí entra a questão do saldo, que nesse momento o Bolívar tá na frente. Então o Flamengo é um confronto direto, ou seja, ele ganha saldo e ele tira saldo do Bolívar. Então assim, eu acho que vai muito no que disse a Camila, né? É inimaginável com o elenco, com o investimento que o Flamengo fez, com o treinador que tem, com os jogadores que tem, chegar na penúltima rodada da Libertadores fazendo essas equações todas, né? Complexas. Mas não tem negociação. E acho que o jogo do Corinthians foi importantíssimo em 2 aspectos. Primeiro, na questão da tranquilidade. O time voltou a vencer. Se perdesse para o Corinthians, ou mesmo se empatasse jogando mal, o Maracanã ia estar um caldeirão, uma pressão absurda, uma pressão negativa, a meu ver. E segundo, o jogo contra o Corinthians me mostrou também que o Tite não precisou fazer nenhuma grande revolução. Não mudou o time, não mudou a proposta, não. Bastou os jogadores jogarem parte do que sabem, o que não vinham fazendo. Então, se os jogadores do Flamengo jogarem mais ou menos metade do que jogam, do que tem potencial para jogar, o time tem condição de ganhar. Colocar no nosso papo, então, o setorista do Flamengo no GE. Globo, Thiago Lima, o Noel, vai participar aqui do nosso papo no Tá Na Área, para falar dessa situação do Flamengo. Claro, a gente imaginaria estar na 5ª rodada da fase de grupos, projetando o Flamengo na liderança geral até da Libertadores, até junto com o Atlético Mineiro. Mas a situação é outra, Noel. O jogo contra o Corinthians pode dar um ânimo para essas 2 partidas no Maracanã na reta final da fase de grupos da Libertadores. Bem-vindo ao Tá Na Área, cara. Fala, Bené. Boa noite para você, Camila, Gonza, todo mundo que está vindo aqui com a gente, Conrado, eu esqueci. Bom, esse jogo contra o Corinthians, de fato, foi uma prova, assim, né, de que o time... não desaprendeu a jogar, né? Fez um bom jogo, voltou a ter uma boa atuação depois de muito tempo, né? Antes era uma vitória só em 6 jogos e uma vitória bem contestável, né? Que foi contra o Amazonas. Mas contra o Corinthians voltou a apresentar um bom futebol e a expectativa é até que o time seja mantido para esse jogo de amanhã, né? Contra o Bolívar. A gente lembra, assim, o time está treinando agora, terminou o treinamento por agora, então a gente ainda vai apurar se vai ter alguma mudança ou não na escalação. Mas a expectativa é de uma manutenção, né? Tem a boa notícia do Pedro, né? O Pedro que saiu, a expectativa é que ele seja mantido, a Arrasca fique no banco como opção para o segundo tempo. E ele seja, assim, a joia, 17 anos, foi muito bem. A tendência é que o Tite, então, até por enquanto, né, até onde a gente saiba, mantenha o Lohan, dê uma nova chance para o garoto, de fato, está muito bem. É claro que a manutenção do Pedro, né, ele poder ter condições de jogo, a volta do Arrascaeta são importantes, mas acho que o Noel resumiu bem nessa última frase, Conrado. Nesse momento, o torcedor, acho que principalmente pelo jogo do Corinthians, quer saber se o Lohan vai jogar, se o Lohan vai ser escalado.